primeiro eu queria chamar, diretamente do DM1, Ashley. Diretamente do DM2, vindo da cidade, continente, país, como é que funciona? Gabriela Gavira! Aqui de pertinho, apenas 3 horas de distância da cidade de Franca, onde vai ser inclusive a Congesp 2024, que eu sei que está todo mundo emocionado. Xandinho! Até hoje eu não sei se o nome dele é Chanderley ou Chanderson, mas... Oi? Não, com certeza não. E por último, mais ou menos importante, diretamente do Texas, da cidade mais brilhosa de todas, Adamantina, vem cá, Eduardo! Quem tá entrando agora já tá funcionando, né? Tá tudo certo? Tem gente assistindo? Olha isso aí, ela mandou um sinal aqui. Oi? Mais de 1000. 1000 pessoas assistindo o nosso podcast hoje, diretamente do ECDME, aqui na cidade de Rio Claro. A gente vai falar um pouco com o pessoal que está participando e também saudando todos os internautas que estão com a gente. Pessoal, como é que vocês estão? Estão bem? Tudo certo? Então eu vou começar perguntando, pedindo para você, Gabriel, que está à minha direita aqui, para se apresentar para a gente, falar um pouquinho de onde você vem, quem que você é, para o pessoal te conhecer. Sou de Indaiatuba, do DM2. Comecei participar do movimento em 2012, quando eu tinha 14 anos. E aqui eu me encontro com 24 anos, depois de 10 anos. Então eu tenho muita história para contar e muita coisa para conversar também. Oi, gente, eu sou a Ashley. Oi, internautas. Os internautas que estão assistindo de casa. Eu sou de Guarulhos, eu tenho 23 anos, sou da cidade de Guarulhos, em São Paulo. Eu frequentei por muito tempo um centro espírita chamado Discípulos do Evangelho, onde eu fiz mocidade, cursos e tudo mais. Depois eu comecei a fazer parte do departamento de mocidades intermunicipal de Guarulhos, e era já. Acho que eu já estou no meu 5º ano lá. Desespero. Mas a gente já viveu bastante coisa junto também. Vamos compartilhar. Oi pessoal, oi meninas, tudo bom? Eu sou o Eduardo, eu sou de Adamantina, o Texas paulista, né? Fica quase em Mato Grosso do Sul. E eu estou no movimento há uns 4 anos, né? Desde 2018, mais ou menos, que eu comecei a participar da mocidade. Não venho de berço espírita, mas comecei nesse movimento quando eu mudei para Adamantina. Entrei na monitoria do DM4, 2019, já fui secretário de doutrina, mas já passei um tempinho por motivos de sem tempo, por enquanto, mas pretendo retornar em breve. E é sobre isso, estou muito feliz de estar aqui. Eu sou o Xandinho, sou de Franca. Não. Compartilho do Eduardo, também comecei no movimento em 2018. Então também 4 aninhos, também não sou, né, de berço espírita, então já entrei no movimento jovem direto. Participo da mocidade espírita João Marcelino, que é a Mejon, lá de Franca. E é isso, então, desde então entrando para chapas, participando dos trabalhos e estando aqui. Eu ia começar perguntando o que faz um jovem espírita hoje, em pleno 2022, ano de Copa do Mundo, ano de eleições, ficar um final de semana inteiro em Rio Claro, pegar 3 a 25 horas de estrada, sair da sua casa, e a gente sabe que essa jornada ela não começa agora, na verdade ela deve ter começado alguns anos atrás. Então, quando foi o primeiro evento de vocês? Vocês lembram por que vocês decidiram assim, nossa, eu vou dar uma chance para esse movimento? Acho que essa é uma pergunta que todo evangelizador queria fazer, né? Todo dirigente. Por que a gente dá uma chance para o movimento espírita? Meu primeiro evento espírita foi uma confraternização de mocidades lá de Guarulhos, foi em 2015. É o evento que eu mais amo até hoje, que eu lembro com o maior carinho da minha vida. Inclusive tem algumas pessoas aqui que estavam neste evento, o que é muito louco. Encontrar em outra cidade, tipo, quilômetros e quilômetros. Mas eu lembro que
eu estava recente na mocidade na época, e aí uma das pessoas que era mais ativas, assim, do movimento espírita, chamou a gente para ir no evento, e foi meu primeiro evento, e quando eu cheguei parecia um mundo etéreo, em que tudo era lindo e as pessoas eram incríveis, e todo mundo era muito gentil e simpático, e eu falei, gente, o que é isso? E foi muito divertido, foi uma coisa muito artística, teve muito jogo, teve muita brincadeira, e foi a primeira vez que eu vi o espiritismo ser falado de um jeito que era realmente divertido para os jovens. Porque até então eu participava de uma mocidade que não era tão lúdica assim, né? Era um pouco mais maçante. E aí eu lembro que, na época, eu vi a Renata, que foi diretora do mesmo departamento que eu trabalho hoje, e eu lembro que eu olhei pra ela e ela corria pra lá e pra cá, igual uma doida, né? Porque quando você é DM, né, dentro de um evento, acho que todo mundo que tá aqui sabe como é. E eu lembro que eu olhei pra cara dela e eu olhava pra cara de todo mundo e eu lembrava de como eu tava me sentindo, eu pensava, caramba, eu quero muito fazer o que ela faz. Tipo, eu quero muito poder proporcionar para as pessoas o que ela e as pessoas que estão trabalhando com ela estão me proporcionando, né? Que é essa coisa de você entrar num mundo que não é perfeito, porque as pessoas continuam sendo pessoas dentro do movimento espírita e elas têm seus defeitos, mas é um mundo, um espaço, pelo menos, onde você pode soltar, sabe? Todas as pressões. Você pode ser mais livre, você pode mostrar a sua melhor versão. Que não é ser hipócrita ou ser falso, mas é tentar, né? Quando a gente está nos eventos, vir para Rio Claro um fim de semana inteiro, porque aqui a gente pode se abraçar, a gente pode se acolher, a gente pode ser a nossa versão mais legal, assim, e expor isso sem medo. A gente tem muito medo de ser a nossa melhor versão no mundo real. E dentro do movimento a gente tem mais liberdade para ser isso. Então, acho que esse foi o meu primeiro evento, foi aí que me deu tipo um start. E aí esse povo de DM começou a me rondar, e quando eu vi, eu tava aqui. Esse povo. Bem, eu entrei na mocidade sem paraquedas. Caí, eu só caí. Eu lembro É que bom como entrar sem paraquedas, você fala como se fosse uma coisa boa, né? Eu lembro que eu perguntei para um amigo Vinícius, que é o assessor do DM4, se podia ir de short. Não sabia se podia ir de short, né? E eu cheguei lá, eles estavam montando a parte da mocidade do mesmo espírito que tem a Adamantina. E eles não sabiam muito o que fazer, chegou eu lá e o Vinícius, ele vai tocar. Eu entrei pra tocar no negócio, eu nem sabia o que estava acontecendo, nem sabia o que era mesmo espírito. De short ou sem short? No dia eu toquei de calça, mas na mocidade eu toquei de short. Vai ficar bonitinho, né? Aí, logo fui pra segunda prévia em Marília, em 2019, e lá eu achei um lugar fantástico, porque parecia assim uma microamostra da sociedade que você poderia ter total liberdade de ser você mesmo. E ninguém ali está ali para te julgar. Você pode ali experienciar coisas que você não tem a liberdade, a tranquilidade de experienciar na sociedade como um todo. Você pode ali ser você mesmo, viver coisas, aprender coisas de uma maneira muito mais vivencial, muito mais introspectiva e também muito mais sentimental do que ao redor, assim, sabe, das pessoas no seu dia a dia, na sociedade. E aí eu me apaixonei ali, e aí ficaram insistindo pra eu entrar no DM, eu fiquei meio receoso, aí acabei entrando e tô com esse povo louco. Eu gosto como começa com paraquedas caindo e termina numa coisa boa. Eu ia perguntar justamente que geralmente quando a gente fala de evento espírita, a gente acaba falando que é um lugar diferente, que é um lugar, tipo, inédito, que é um ambiente etéreo, né, que nem você falou. Mas e quando a gente é de família espírita? Quando dentro da nossa casa já tem gente espírita, a gente já vem do movimento espírita, como que é começar a frequentar os eventos de mocidade? Que ótima pergunta, porque eu justamente sou de família espírita. Time perfeito. Eu fiz meu dever de casa, né? Obrigada. Bom, como que eu disse na minha apresentação, eu comecei, meu primeiro evento foi em 2012, e também foi super de surpresa. Eu estava participando da mocidade, minha mãe era dirigente da mocidade, e eu só consegui participar porque ela estava lá, porque um doido, assim, apareceu falando assim, hoje é o último dia de inscrição, e aí vocês precisam ter autorização do pai de vocês para poder participar do evento, e eu era a única pessoa que tinha o pai lá, porque minha mãe era dirigente, e aí ela foi e assinou, e aí eu fui sozinha da minha cidade, da minha mocidade, junto com mais outras 3 pessoas de outro centro, e aí foi o mesmo esquema também, não tinha ideia do que ia acontecer, estava super nervosa de dormir, passar vários dias fora de casa, assim,
que rolê doido é esse, né? De evento espírita, nunca tinha imaginado. E quando cheguei, me apaixonei também. Acho que devia ter um alerta, assim, para as pessoas que participam do primeiro evento, que como tem alto risco de se apaixonar, porque é perigoso. E foi assim, minha primeira vez. Eu confesso que eu dormi em alguns estudos. Foi a primeira vez. Eu tava cansadinha e tal. Mas eu lembro muito bem da sensação de voltar pra casa e parecia que eu tava numa bolha, assim, numa redoma. Era a primeira vez que eu tava perto de tanta gente com os mesmos ideais, com o mesmo propósito que eu. E aí eu pensei também assim, cara, é possível poder vivenciar o espiritismo no dia a dia e eu ficar só no centro espírita, sabe? E poder transcender, e poder ser protagonista, e poder fazer as coisas. Então isso me encantou muito. E essa é a minha história, acho que no começo. Eu acho que tem uma coisa interessante dessas histórias que a gente fala, é que é sempre um lugar perfeito, não um lugar seguro. Mas nem sempre é assim. Eu estou me dando conta que eu mirei no Igão do Podpah, eu estou parecido com o Fábio Porchat. Mas e quando o primeiro evento não é tão legal assim e falta até água, hein, Xandinho? Conta pra nós como é que foi seu primeiro evento espírita. Que história é essa, Xandinho? Nossa, que rolê! Eu não tomei banho. Que rolê que foi esse evento? Eu comecei no movimento espírita no finalzinho ali de 2017, não tinha conhecimento de nenhum evento, então não cheguei a participar da primeira prévia em 2018. E aí, da segunda prévia, perdão. E aí teve a Comenesp, que foi em Franca, em 2018. E pra mim era um evento da cidade, porque tava lá, eu não conhecia, não tinha nenhuma noção de assessoria e tal, como eu não tinha participado do movimento antes. E aí, quando eu já cheguei no evento, assim, igual falou, essa energia mágica já passa pela ambientação, já tem que guardar as malas, e aquilo tava tudo muito decorado, muito bonito, cheio de coisa pendurada, tava... Que nem aqui. Que nem aqui, exatamente. Então, assim, tudo muito bonito, muito bem organizado. E aí eu lembro que eu cheguei ali na quadra onde iria ser o começo do evento, e aí tinha banda, guitarra, tudo um palco assim, eu falei, caraca, que negócio organizado. E era uma vibe muito boa, porque eu conheci algumas pessoas só da mocidade, mas foi ali que eu conheci pessoas que, tipo, estão comigo hoje na mesma comissão, né? Pessoas que já trocaram de assessoria também, então, tipo, que a gente tem conhecimento, pessoas que saíram, mas foi lá que foi meu start. E essa história da água foi que no segundo dia do evento, era um evento de 3 dias, né? No segundo dia acabou a água do evento. Porque eu não lembro o que tinha acontecido, mas eu acho que não tinham ligado o registro da caixa d'água, e a caixa d'água era gigantesca. Então durou um dia todo e aí no segundo dia acabou a água do evento. É engraçado que você não lembra o que aconteceu e eu nunca vou esquecer o que aconteceu. O quê? Não, que faltou água. Ah, tá. E metade das pessoas tinham tomado banho, metade das pessoas não tinham tomado, e aí o guitarrista, ele começou a tocar um sonzinho que virou o hino de muitos eventos do DM3, que é o Eu não tomei banho, eu não tomei banho. Então o show da noite foi com essa música. E também foi lá que surgiu o Empatize, né? Que é uma banda que criou uma música que chama Sua Mala Está Pronta, que é muito legal. Então participar de tudo isso foi muito bom. E como eu achava que era um evento de Franca, nesse ano de 2018 eu não participei de nenhum evento da terceira assessoria. Eu participei só dos eventos de Franca e aí eu fiquei maravilhado. E no finalzinho de 2018 eu fiz uma cirurgia e eu não pude participar das prévias. Tanto é que teve a prévia em Catanduva, que foi com o Avatar, que tinha uma moça toda caracterizada e era caixa de Pandora. Nossa, era muito louco. E aí eu não pude participar. E em 2019 teve a Comenesp de Barretos. E eu lembro que essa Comenesp foi muito especial. Me fez chorar. Eu descobri que eu sou muito chorão nos estudos, porque, nossa, quem monitorou comigo foi a Isabela, de Ribeirão, e a Isabela, que era de Catanduva, mas agora tá morando em Franca. E assim, a partir dali foi só ir em todos os eventos, dando Só jeito. ladeira abaixo. Só ladeira abaixo, exatamente. E aí, no finalzinho de 2019, eu entrei na comissão de Franca, como secretário de artes, e aí em 2020 veio a pandemia. Então, tipo, eu não sabia nada do trabalho, tive que reinventar, todo mundo teve que se reinventar, então estamos aí até hoje.
A gente sempre fala brincando dessa história de Franca, de que faltou água, né? Não foi o único perrengue que a gente passou, a gente já passou em vários perrengues, inclusive juntos. Mas eu acho que essa é uma das histórias que mostra pra gente que o que fica não é o perrengue. Eu acho que esse evento mesmo que faltou água, junto com tantos outros eventos, teve evento que queimou data show, teve evento que queimou som, teve evento que estava muito calor, teve evento que estava muito frio. Eu acho que todo mundo aqui se identifica com alguma história dessa, mas o que fica não é isso. O que fica é que esses eventos acabam mudando a gente, né? A gente acaba guardando uma memória deles que ela persiste. E aí não importa meio bem, não importa se o banho está gelado, não importa se o banho está quente, não importa se a comida está boa, que geralmente está inclusive hoje, meu Deus, gente. Eu ainda tô assim, olha, a salva de palmas aí. Quem não veio nesse CDMA e está acompanhando pela internet, quantas pessoas, Aninha? 20 mil pessoas, é isso? Mais, 20 mil pessoas acompanhando. Uma salva de palmas para as 20 mil pessoas que estão acompanhando. O Casimiro tinha ficado de fazer um react dessa live, mas ele não pode, né? Por causa do contrato e tal. Mas o Igor do podcast falou que você está muito bonito. Obrigado. Eu acho que uma coisa legal da gente pensar nos eventos espíritas também é que eles mudam a maneira como a gente vê o movimento espírita, né? Já aconteceu com vocês de vocês enxergarem o movimento espírita de um jeito e a mocidade meio que mudar depois que vocês voltam do evento espírita? Para mim isso aconteceu, por exemplo, em 2017, se eu não me engano. Eu sempre enxergava a mocidade espírita como uma coisa meio passiva, assim, como um negócio meio que eu ia lá e encontrava com as pessoas. A partir do momento, eu não lembro nem qual evento que foi, se eu não me engano foi lá no Rio Grande do Sul. E quando eu voltei eu pensei assim, nossa, eu não sou mais um. Agora eu sou alguém que tem alguma coisa para oferecer também, não só para receber daqui. Vocês já se sentiram assim também? Voltando de algum evento? Eu lembro que quando eu voltei da Comedy Franca, a moça... De novo a Comedy Franca? De novo. Foi um auge aquele evento, né? Eu lembro até que minha mãe, ela tinha me dado um chocolate, eu tava comendo escondido no evento, porque eu não sabia se podia comer, então direto eu ia no quarto e roubava o chocolate, porque era na Páscoa, e aí eu não sabia, eu ia no quarto e comia metade de um ovo de chocolate, assim, e voltava pro evento, porque eu não sabia, então... As preocupações que... Lembrando que tá online, né? Que tá todo mundo vendo, o Brasil inteiro tá aqui. A diretora Demi Franca tá aqui também, tá? Sua mãe acabou de falar que isso foi uma vergonha. Ela tá decepcionada. E eu lembro que quando eu voltei, a mocidade estava estudando a Gênesis na época. Só que eu não sabia nada do básico do Espiritismo. Então foi muito uma epifania para estudar, sabe? O evento. Eu lembro que eu cheguei em casa, nem tinha desfeito mala, nem tinha guardado lembrancinha. Eu tinha pego um livro dos Espíritos e eu comecei a ler assim, para realmente procurar algumas coisas, né? Que depois a mocidade esclareceu, né, ao longo do tempo, comecei a estudar mais, só que eu lembro que nesse dia foi um marco para mim, porque foi o start para eu realmente começar a estudar fora da mocidade, né? Realmente viver o Espiritismo na vida em si. E aí muitas coisas da vida começaram a ter mais significado. Então foi realmente a Comedy Franca que abriu essa porta para mim, para começar a estudar o Espiritismo. Putz, eu acho que eu tenho uma experiência próxima, um pouco diferente, mas meio próxima. Eu participava de uma mocidade em que a gente tinha um formato meio de aula, então os jovens ficavam meio assim passivos e a gente tinha uma dirigente que trazia os temas, só que eles nem sempre estavam na nossa linguagem. E quando eu voltei desse evento de 2015, dessa Comédia, eu percebi que a gente podia fazer mais, a gente podia entender melhor o que estava sendo tratado ali, porque a gente podia fazer de um jeito que a gente quisesse, que a gente pudesse enxergar, né? E aí, com o tempo, várias pessoas da minha mocidade começaram a frequentar esses eventos também junto comigo, e a gente foi criando uma autonomia para criar temas e para fazer os temas na nossa mocidade. E era algo que dependeu muito dessa presença nos eventos para que todo mundo pudesse ver que jovens também podem estudar, montar estudos, aplicar estudos, temas diversos, de formas diversas, e falar da doutrina. Que até então a visão que a gente tinha era: todo o conhecimento da doutrina está nos adultos, está nos mais velhos, ou dirigente mais antigo, ou diretor da casa. Quem está indo para a mocidade está indo porque é mais bobo, assim, e tem só que ouvir, sabe? Nós não somos bobos. Só um pouco. E aí a gente meio que criou essa autonomia, né? Depois a gente passou por vários perrengues, mas foi uma época em que a gente germinou bastante nesse sentido, de todo mundo se animar, e aqueles adolescentes que só queriam ir lá para bater papo, começaram a pensar: putz, se a gente falar de tal tema, e se a gente fizer assim, se a gente trouxer tal vídeo. Foi um momento bem frutífero, assim.
que a gente viveu de poder ver que os jovens queriam fazer e estudar e aplicar aqueles temas, graças aos eventos. Porque essa experiência a gente não tinha no centro até então, de jovens trazendo e tendo também essa responsabilidade e até essa autonomia, né, de poder aplicar algum assunto. E a gente fala tanto dessas questões técnicas, né? A gente fala do estudo que a gente aprende, das maneiras que a gente aprende a desenvolver as coisas, mas também tem uma coisa que só tem nos eventos espíritas, não tem só nos eventos espíritas, desculpa aí que eu não for espírita, mas que tem nos eventos de mocidade espírita, que às vezes é intangível. Então às vezes não é nem um estudo, às vezes é aquele momento que a gente troca uma ideia, às vezes é um momento que a gente ouve uma música. Ontem mesmo, a gente estava terminando de fazer aqui as arrumações, né? Estava terminando de decorar o evento, o pessoal começou a tocar uma música aqui, e eu achei tão bonitinho, porque a gente estava trabalhando, ninguém parou de trabalhar, mas todo mundo estava na música. Alguns estavam cantando, alguns estavam batendo pezinho. Como que vocês enxergam uma música assim? Você toca multi-instrumentista, para quem não sabe, Eduardo tem infinitas capacidades. Esse menino aqui toca teclado, flauta, violão, violoncelo, berimbau. Eu não sei o nome de tantos instrumentos assim. Mas como é que você vê a música no evento espírita, cara? Tu que está tão envolvido nesse eixo, digamos assim. Bem, eu não toco berimbau. Nunca é tarde para aprender. É verdade, é verdade. Mas eu sou pianista e eu toco também um pouquinho de alguns outros instrumentos. Mas a música sempre esteve muito presente na minha vida e eu acho que ela tem uma capacidade de afetar diretamente o íntimo da pessoa. Claro que palavras, vivências, abraços também afetam. Mas a vibração da música, ela vai lá no instinto da pessoa, sabe? Ela pega num ponto, no sentimento da pessoa, na vibração de dentro, assim, do corpo, que algumas vezes é difícil chegar com conversa, com palavra, num âmbito abstrato. São coisas assim que não tem palavras para descrever. E quando você despende essa energia sua numa música, isso toca o coração das pessoas de uma maneira tão linda. E quando todo mundo canta junto e se prende nessa música, isso também faz parte do evento, né? O evento em si, ele é regido por música. Como diz Nietzsche, sem a música a vida seria um erro, né? Então, eu acho que é muito essencial as músicas nos eventos. A gente sempre lembra de alguma música, essa música tocou na Congés, essa música tocou na Comeno Oeste, né? A música acaba fazendo parte juntamente com os estudos, com as pessoas, com as vivências, né? Então ela fica também no nosso apego emocional, naquela memória afetiva dos eventos, né? É verdade. É que você falou abstrato, eu fiquei, caraca, é verdade. Perdeu. Você manja demais. E eu também, fazendo esse gancho da música, né, eu tenho zero habilidade pra música, mas eu percebi no alongamento, você é bailarino também? Você dança, faz alguma coisa? Então, porque eu era bailarino e a arte em si, no movimento espírita, é muito forte. Eu fiquei 12 anos da minha vida fazendo teatro, e antes, tipo, eu não tinha coragem de conversar com as pessoas, de tão nervoso, de tão tímido que eu era. E eu participava do Instituto Arte e Vida, e foi lá que eu comecei a ter o primeiro contato com o espiritismo. Porque eu participava das aulas normais de teatro lá, que não tinham cunho espírita nos horários que eu participava, mas sempre fazia ali uma oração para começar os trabalhos, e eu via que o pessoal da mocidade, que era a minha arte na época, eu olhava eles assim e falava, caraca, eu quero ser eles, eu quero estar no lugar que eles estão. Porque eu lembro que eles dançavam, eles faziam uns negócios absurdos, assim. A turma deles uma vez fez uma adaptação do musical do Cats, então assim, era muito louco observar a minha arte nessa época. Só que a minha mãe sempre não me proibiu, mas ela sempre me fechava muito. E aí foi em 2017 que eu comecei a ir na minha arte, eu conheci essas pessoas, e aí eu lembro que a minha arte era ainda hoje uma mocidade muito artística, por conta
dessa carga que o Instituto Arte e Vida traz. Tanto é que O nome é Meia Arte, né? Meia Se Arte. não fosse artístico, meu Deus do céu, o que seria? Exatamente. Francamente, nossa. Soltou a piada em rede nacional. A Aninha tá adorando essa agora. Ó, subiu mais de 1 milhão de seguidores dessa. Então, assim, o poder que a arte tem de passar o espiritismo adiante, sabe? Trazer pessoas, mostrar para as pessoas como é o espiritismo, o que é o espiritismo. Eu aprendi o espiritismo através da arte, então agradeço, muito ao Instituto Arte e Vida justamente por ter me aberto essa porta, porque eu não estaria aqui hoje se eu não tivesse feito essas aulas de teatro. É um projeto gratuito, então assim, é um instituto que abriu muitas portas para mim. E o jovem espírita, ele nunca é uma coisa só, né? Eu acho que é até difícil a gente colocar em palavras. Geralmente perguntam pra gente o que é o jovem espírita, como que você definiria o jovem espírita? E definir evento espírita, definir jovem espírita, definir comissão diretora, né, que é o que a gente norteia nesse evento, é muito difícil, porque o jovem, ele não é definido só por estudar espiritismo. Tem um lado artístico, ele tem um lado de estudo, ele tem todas as vivências e as malas, né, que nem você tinha dado o exemplo, que a gente vem carregando e que acaba fazendo com que a gente venha nesse evento. E algumas malas que vêm com a gente são os nossos amigos, infelizmente, que com certeza também é uma razão da gente vir aqui nos eventos, né? Então, às vezes a gente revê os amigos que estão distantes, que têm uma certa similaridade, que estão próximos da gente, mas a gente não vê sempre. Como a Gabi, que é muito minha amiga, e a gente só se vê exclusivamente em evento espírita porque ela nunca vai me visitar em Campinas. Defenda-se. Tô brincando. Agora não. Eu só recebi o convite de onde, e o endereço de onde você morava, porque eu tive que te buscar. Porque eu nunca recebi o convite. Eu só quando pago. Bom, eu acho que todo mundo já teve essa experiência de quando chegar no evento. Acho que aconteceu isso mais forte nos primeiros eventos, de você conhecer a pessoa, primeira vez que está vendo ela na vida, e aí parece a conexão de anos. E aí você começa a falar com a pessoa e... eu não sei dizer. É conexão, sabe? É uma coisa que transcende essa existência. E aí você se sente super à vontade para ser quem você é, para poder falar sobre diversos assuntos. É porque a gente acaba se vendo muito e convivendo muito. E isso ensina muito pra gente sobre lidar também com as diferenças. Porque às vezes, mesmo sendo vários jovens espíritas, a gente é muito diferente entre a gente. Só que a gente vai criando um laço muito focado na doutrina e muito focado, em ser melhor, em sermos pessoas melhores, não só uns com os outros, mas pra gente. E é muito legal quando a gente pode ir, num evento desse e olhar pro lado e ver que tem vários amigos nossos e várias pessoas que a gente acabou de conhecer, que a gente já se dá super bem, que nem a Gabi tava falando. Olha, Guarulhos, a gente carrega Guarulhos, assim, muitas pessoas pra todos os lugares, até no porta-malas. Mas não foi o caso de hoje, gente, fiquem tranquilos, mas já aconteceu. Sem ilegalidades aqui, nada ilegal aconteceu. Hoje. E aí, a gente vai criando esses laços e aos poucos a gente percebe que esses laços não foram criados no nosso primeiro evento. Eles já existiam, a gente brinca às vezes, né? Gente, será mesmo que lá em cima eu realmente pedi? Eu pedi mesmo pra vir amarrado, aquela ali, ó, pra vir amarrado em vocês. A gente brinca muito entre a gente, porque a gente se vê sempre e a gente percebe com o tempo que não é uma coisa dessa vida, sabe? Os eventos fazem a gente encontrar pessoas que a gente, na verdade, não está encontrando, está só reencontrando, né? E eu acho que isso acontece com muita gente, assim, dentro do movimento, dentro... Pessoal, a gente já está quase encaminhando para o final. Nossa! Jô Soares, é nóis. A gente tem aqui algumas interações que a Aninha, que está controlando as nossas redes sociais, vai fazer pra gente. Pessoal, quando ela fala, o pessoal que está online ouve, porque o microfone está lá também. Oi, gente. Então pode falar daí, Aninha. Tudo bem? Como vocês estão? Não, eu queria falar aqui com vocês. Aninha, salva de palmas.
Eu só queria falar aqui pra vocês, que tem uma galera que tá acompanhando, inclusive elogiaram vocês. Mandaram um beijo pra Igarapava. E eu queria dar um abraço especial pra Kel, ou Keldi, ou Keldié, não, desculpa, não sei, que tá participando muito forte aí no chat. Então, muito obrigada pela participação de vocês que estão aí. Tem mais gente comentando. Então, se vocês quiserem entrar, mandar uma pergunta, fiquem à vontade. Justamente isso que eu ia dizer. Se alguém quiser interagir, quiser falar, pode levantar a mão. Pode vir aqui. Não, precisa do microfone, senão o pessoal não ouve. Ó, a Mariane de Americana mandou um abraço pra vocês, inclusive falou que você é linda, Gabi. Aí sim, hein? Obrigada, Mari. Diga seu nome, de onde você está falando. Eu sou Sofia, eu sou de Guarulhos. E a minha pergunta é pra Ashley. A gente não tinha combinado que ia ser um pinga-fogo, mas virou, então boa sorte. Uma pergunta séria, pela primeira vez. Como é pra você, né, uma jovem de 23 anos, que tipo, começou tão cedo no movimento, é diretora de um DM Guarulhos, como é pra você essa responsabilidade? Ai, gente. Meu Deus! Não, tá tudo bem. Putz, eu acho que envolve muita coisa, né? Ao longo do evento, como a gente está conversando entre vários dirigentes, vários trabalhadores, e a gente pensa muito, né, no que motiva a gente, no que mantém a gente no trabalho, por que a gente não desiste, e muitas coisas estão envolvidas. Tipo, é a nossa vontade de fazer o mundo melhor, é a nossa vontade de criar um ambiente em que a gente se sinta em casa, é a nossa vontade também de construir um lugar em que todo mundo se sinta em casa, sabe? Todo mundo que vai numa mocidade, todo mundo que está num centro, que aquele jovem que nem conhece a mocidade, está lá perdido numa palestra, possa também ter essa sensação que a gente tem de estar em casa, e de não só estar em casa, tipo, estar amparado o tempo inteiro, seja no centro, seja na mocidade, por Jesus, né? Porque Ele está com a gente todo o tempo, todos os espíritos. Então, é muito, às vezes é puxado, às vezes a gente fica muito cansado, a gente não para de se ver, eu brinco com eles que eu não aguento mais ver a cara deles. Mas é brincadeira, porque, tipo, a gente ama o que a gente faz, sabe? A gente gosta, porque é o que o Henrico, nosso apresentador, tava falando mais cedo, né? Tipo, poxa, é um fim de semana inteiro em Rio Claro, eu moro em Guarulhos. Foram muitas horas de viagem, sabe? Tem gente que viajou 6 horas. É porque a gente quer construir alguma coisa, né? E às vezes, por mais que seja puxado, menos o Victor Ormundo, que mora aqui do lado. Mas a gente quer construir alguma coisa e às vezes a gente precisa abdicar de outras e a gente precisa lidar com as responsabilidades. Então, quando a gente se enfia nessa vida de DM, de trabalhador, a gente começa a entender que para criar qualquer coisa boa, a gente tem que se comprometer. E tem que abrir mão de algumas outras coisas também para poder estar aqui, para poder fazer isso acontecer. Às vezes é difícil, porque sendo jovem eu quero curtir minha vida doidada também. Mas eu não faço isso. Porque a gente começa a ter um pouco do equilíbrio para poder fazer isso junto, né? E a gente se ampara uns nos outros. Eu não estaria aqui, ninguém estaria aqui se não tivesse sua própria equipe de apoio, sua própria rede, seus amigos, as pessoas que trabalham no DM com você, as pessoas que estão na sua mocidade. Então acho que a gente só está aqui porque a gente está junto. É aquela coisa do hoje eu não vou só. A gente não conseguiria se não tivesse todo mundo junto. Pessoal, obrigado, eu acho que foi muito da hora mesmo. Gente, vou fazer o convite. Vou fazer o convite aqui para o pessoal, por gentileza, se levantar rapidinho e só virar a cadeira para o pessoal que está vendo vocês. E agora eu queria uma salva de palmas para os nossos convidados. A Ashley, Gabriela, Xandinho e Eduardo. Pessoal, e também para todo mundo que acompanhou, eu sei que muita gente queria estar nesse DMI e não pode, algumas pessoas por restrições de compromisso, de localização, às vezes até financeiro. A gente luta bastante para que isso aconteça e para que chegue em todo mundo. Tem que chegar em todo mundo, isso aqui tem que chegar em todo mundo, a gente tem que chegar em todo mundo e principalmente
E principalmente o microfone precisa funcionar. E principalmente a gente precisa oferecer esse espaço. Esse espaço precisa ser ocupado e a gente está aqui para fazer isso. Obrigado a todo mundo, obrigado a todo mundo que acompanhou. Era isso, gente. Quem não veio nesse MM, sinto muito, vai ter de novo, logo. Não se esqueça, tem mais eventos. Esse ano não tem mais, mas ano que vem a gente tem segunda prévia, tem Come. E em 2024, já começando a fazer propaganda, a gente vai ter a Congesp. Acompanhe todas as novidades em @TNGesp. Pessoal, muito obrigado!